Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos o dia a dia do mercado condominial. Logo depois da vinheta, o tema de hoje. Fala pessoal, antes de passar para o tema de hoje, eu queria só pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, cliquem aqui no sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades que aparecem aqui na Conde TV. O tema de hoje é com o nosso amigo Walter Pérez. Fala pessoal, antes a gente precisa trocar a camisa, vou pedir para o Ricardo uma camisa nova, né? Porque essa aqui foi de 50 mil, bateu 60 mil. Então, mas a gente continua sendo mais de 50 mil. Não, agora tem que atualizar, pô. Mas tem que atualizar, somos mais de 60 mil. Quero uma camisa nova. Quero uma camisa nova, até porque... Mas 60 é mais de 50. Essa aqui já tá ficando desbotada de tanto lavar. Vocês são muito pidão, vocês estão parecendo condômino. Mas eu quero uma camisa com o nome certo agora, né, Mauro? Não, eu preciso de uma com o nome certo. A gente tá parecendo condômino, então cai bem ao nosso tema. O nosso tema é expectativa e realidade em relação à contratação do síndico. Por quê? Né, a gente vai debater um pouco esse assunto aqui. Muitas das vezes nós somos eleitos como síndico e aquele condomínio tem lá um síndico morador, passou por vários síndicos moradores e até às vezes por algum síndico profissional. E quando te elege, né, que na cabeça deles está sendo contratado, nós somos contratados, somos eleitos, eles criam uma expectativa sobre você como se você fosse o suprassumo das galáxias, né? Que você vai... Não que você não tenha competência, tem. Ele não ia usar suprassumo na palavra, né? Não ia ser isso que ele ia falar. Não, deixa pra lá, né? E aí que você... Tu vê que eu tô falando bastante você, né? Tô tirando... Tá aprendendo, tá melhorando. Depois de 3 anos de programa, tô melhorando, tá aprendendo. Né? Não tô falando mais muito tu, né? Que vocês ficam no bullying. Mas aí voltando ao assunto, sério. Então, o pessoal cria uma expectativa no teu trabalho como se tu só tivesse aquele condomínio. Não, é que aí não tem como. Como se tu só tivesse aquele condomínio, como se tu tivesse 24 horas só naquele condomínio e como se tudo fosse você responder às pessoas, né? Então, o nosso trabalho vai muito mais além do que criar um comunicado, do que fazer algumas situações. Então, a gente vai debater um pouco sobre essa situação aí. O que eu, relacionado à expectativa, realidade, um dos grandes problemas que eu já enfrentei na minha carreira é justamente o alinhamento de expectativa, né? Você tem um grupo de conselho, principalmente falando do conselho, você tem um grupo de conselho onde vocês vão trabalhar, né? E aí é importante, eu aprendi hoje, depois de levando muita porrada, que o certo é você alinhar qual que é a expectativa do conselho em cima do seu trabalho. Por exemplo, quais são as prioridades que eles têm, né? Quais são os temas quais são as maiores dores que eles têm, para a gente poder traçar um plano de trabalho em si, considerando também o que eles pensam. Sim. Porque às vezes eles geram uma expectativa que o síndico vai resolver todos os problemas do condomínio. Vai resolver. Todos aqueles criados em anos, né? Pois é, mas isso leva tempo, né? O Denilson, que trabalhava comigo, fala que tem um condomínio que é muito grande, que é como se fosse um navio. Para você mudar o navio de posição, retraçar a rota dele, não é tão rápido como um carro pequeno. Então, principalmente quando você pega um complexo muito grande, muito deteriorado, você leva tempo para corrigir aquilo que foi prejudicado. Então, é importante você... Vai ser corrigido. Vai. Eu peguei um condomínio que estava com um déficit de 3 milhões. Então, está acabando meu primeiro mandato. Nesse primeiro mandato, esses 2 anos, foi praticamente de recuperação financeira. Eu sentei com eles e falei, gente, quebrou, né? O condomínio está quebrado, a gente vai ter que primeiro recuperar a parte financeira. Vamos, obviamente, fazendo algumas coisas que são prioridades, emergências, né? Mas não vai conseguir, por exemplo, pintar a quadra, né? Que eles querem, não vai conseguir arrumar a sauna, decorar o salão de festas. Então, a gente vai ter que primeiro fazer as coisas
mais importantes. Então, por isso que é importantíssimo alinhar justamente a expectativa do conselho dos moradores, deixar bem claro na eleição, né? Porque eleição é como muitos fazem, como político, prometem, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não, você tem que ser sincero, né? Há muitas perguntas. Quanto tempo você vai ficar aqui? É você que vai ficar aqui? Muitos falam para ganhar o contrato. Sim, sou eu. Aí vai e mete um preposto. Né? Então, um alinhamento da expectativa, para mim, é fundamental para o sucesso da gestão. Eu acho que essa questão da expectativa, ela existe principalmente por desconhecimento dos reais papéis do síndico. Sabe, sempre existe aquela expectativa, que a gente já falou em outros programas, o síndico botar a capa e o negocinho aqui, dizer que é o super-herói que vai resolver todas as questões e uma série de coisas, quando na verdade, assim, precisa existir um pouco mais de conhecimento, e aí a questão do conhecimento, ela passa também pelo interesse das pessoas em obter esse conhecimento. Porque você acha que é muito simples ser síndico? Cara, eu vou dizer para você, é muito simples ser síndico. Porque as atividades que a gente tem que fazer, elas são relativamente básicas. Assim, a gente tem que cuidar de todo o processo da manutenção, fazer a gestão financeira aqui e trabalhar com melhorias ali. São 3 pontos de atuação. Entendeu? E que se a gente conseguisse manter tudo isso, tal, e se as pessoas entendessem a função de gestor e não transformassem esse gestor num super-herói, a gente não teria tanto problema com a frustração das expectativas dessas pessoas. Porque se a gente buscar e fizer uma pesquisa entre os pares que nós temos, independente de qualquer coisa, dos motivos pelos quais eles deixaram de ser reeleitos ou renunciaram a um condomínio ou foram destituídos de um condomínio, ele sempre vai estar ligado a uma questão relacionada a de uma frustração de uma determinada expectativa. E não porque ele deixou de fazer uma manutenção obrigatória, não porque ele deixou de cumprir o dever dele de síndico, de fazer o papel dele de síndico, e sim porque ele frustrou uma expectativa de alguém que de repente tinha uma visão de que o condomínio tinha que ir por um determinado caminho. Só que eu estou vivenciando num condomínio agora, onde eu soltei uma pesquisa de assuntos para a gente levar para a assembleia, para a deliberação e uma série de coisas. E é engraçado porque você tem ali, no meio dos assuntos, tem 2 pontos que são críticos, que é a recuperação da impermeabilização do térreo, do condomínio, que estava pingando na garagem, e a recuperação de uma fachada, que, tipo, para vocês terem uma ideia do nível de complexidade que a gente tem que fazer, a gente tem que arrancar tudo e fazer o reboco de novo. Caraca. Nesse condomínio, de tão ruim que está a situação por falta de manutenção no passado. Tem um assim. Nós temos esses 2 tópicos, aí a gente tem assim, reforma do playground, reforma da churrasqueira e reforma da quadra. Quais vocês acham que estão ganhando? A churrasqueira. Churrasqueira da quadra. Churrasqueira, quadra, playground. Então é assim, eles... por quê? Porque é mais bonito. Entendeu? É o que eles, entre aspas, acham que usam, né? Sim. Aí eu te pergunto, vou eu, síndico, falar assim, não, nenhum desses temas vai, vou ter que levar esses 2 aqui, dizer para eles que, olha, ao invés da gente gastar 60 mil para fazer o playground, a gente vai ter que gastar 1 milhão para refazer a fachada, entendeu? Quem vai perder o contrato? E outra, e a fachada tem a questão legal, né? A fachada é obrigatória a cada 5 anos. Sim, né? mas aí vem aquela história, não, mas meu filho precisa se divertir. Sim. E a prefeitura não vem vistoriar. Se cair alguma placa lá de cima da fachada na cabeça de alguém. Sabe, eu já gastei aí recentemente 30 mil nesse condomínio, simplesmente para ficar fazendo medida paliativa em meio pano, sabe? Aquela coisa que tá infiltrando dentro dos apartamentos. Então, cara, assim, as pessoas elas precisam compreender um pouco da função de síndico e aí desta forma as expectativas ficam alinhadas. Porque não adianta você fazer uma reunião de alinhamento com as pessoas se elas não tiverem conhecimento sobre aquilo que está sendo feito. Sim. Eu tive uma reunião de conselho que ficou bem claro até isso, né? Primeiro, esse condomínio tem 6 anos. Nunca foi feita uma manutenção de fachada. Eu tenho várias infiltrações. E aí, o rapaz que tem uma infiltração na casa dele, ele acha que eu vou resolver o problema da infiltração dele em 6 meses. E não é assim que a coisa funciona. Até porque não é só a casa dele. Não adianta eu contratar um cordeiro para descer lá e resolver a casa dele, porque tem outras.
né? E nunca foi feita a manutenção da fachada. Aí tem aquela parte que acha assim, não, a construtora que tem que fazer, só que você não fez a manutenção quando tinha que ser feita. Então a gente mandou para a construtora chegou e falou, não, isso é questão de manutenção, não foi feita a manutenção, a gente até está fazendo algumas coisinhas pontuais, mas só isso. Eu apresentei o laudo para eles. Só que assim, nesses 8 meses de mandato, nós fizemos o laudo, mandamos para empresas, né? Estamos no processo fizemos a assembleia para apresentar o laudo, estamos no processo dos orçamentos para fazer uma nova assembleia, e aí, por exemplo, vai dar lá 1 milhão, e aí a pessoa que eu quero que arrume a minha casa, só que é o seguinte, deu 1 milhão, vai dar 10 mil para tu no rateio, né? Então Mas eu já pago o condomínio. Não, então, eu entrei lá já com a previsão orçamentária feita, previsão orçamentária insuficiente, e a gente foi levando, porque eu falei, não, eu vou empurrar até, porque assim como meu mandato é tampão, eu vou empurrar até vou tentar até a próxima ordinária, que é agora em outubro, para a gente ajeitar. Só que no meio do caminho tem rompimento de tubulação, que aí tu tem que pagar, por mais que tu acione o seguro, tu tem que pagar para ter essa receita de volta. E aí, em cima até daquilo que tu falou, existe uma expectativa maior também, porque nós somos 5 estrelas. Tá? Talvez aqui em São Paulo, como tem mais 5 síndicos certificados, lá em Santos são só 2. Então, essa expectativa ela aumenta mais ainda, porque quando você vai na Assembleia, existe muito aquela coisa, 5 estrelas, né, tem um diferencial. Só que a pessoa acha, que a gente falou aí, que a gente vai estalar o dedo e tudo aquilo que não foi solucionado em 6 anos, você vai solucionar no mês seguinte da tua entrada. E sem dinheiro em caixa, com caixa baixo. Então, essa expectativa que as pessoas têm, eu até falei do jornal, eu faço um jornal que a gente manda. Eu mandei um jornal que ele tem 11 páginas. Sabe o que a pessoa do conselho falou para mim? Ninguém lê. O jornal é muito longo. Ninguém lê. Ninguém vai ler o jornal porque ele é longo. Pô, se ninguém vai ler o jornal com um monte de informação, então não vem me cobrar que não tem informação. Sim. E uma coisa que afeta muito a expectativa é principalmente a implantação, né, Mauro? O Mauro é especialista em implantações. Sabe que implantação, o complicado é porque você pega o condomínio cru e tem que fazer tudo, né? Eu tenho um condomínio de implantação que é de cooperativa, então lá você tem que fazer tudo. A cooperativa entrega o prédio, mas o resto é com você. Aí tive uma discussão no conselho, porque um dos conselheiros queimou o alto-falante de um dos elevadores, sabe? Aquele somzinho do ambiente. E é 9 mil para arrumar. E aí, só que a gente tem uma série de coisas para fazer, né? Aí, esses dias ele colocou no grupo de moradores para ajudar a pressionar o síndico para conseguir que seja reparado aquilo lá. Eu falei para ele na reunião de ontem, ele é conselheiro, ele é voto vencido, porque o conselho falou, não, isso não é prioridade, vamos seguir o resto. Porque, desculpa te cortar, é que se tu coloca lá na reunião e o conselho inteiro fala assim, não, eu acho que a prioridade é arrumar isso, tudo bem, tu arruma aquilo, acabou. Não, mas assim, o problema é que tem uns que é voto vencido do conselho, aí apela para os moradores, para fazer pressão como se a gente não estivesse tratando aquele assunto. Aí eu sou obrigado a chegar, gente, é o seguinte, a gente tem isso, tem academia para ampliar, né? Tem um portão que vocês querem que coloque, tem as câmeras do Pet Play que vocês querem que coloque, e tem o reparo da música do elevador, para ter música do elevador. A gente só consegue fazer um. Se vocês quiserem pagar para fazer os 4, a gente faz. Então, pra gente, pra mim como síndico, eu falei pros caras, pra mim não tem problema nenhum. Vocês querem fazer isso? Não tem, beleza, só que tem que saber que esse aqui vai ficar para depois. Não, a gente quer esse primeiro, então tá. Então, essa expectativa que tem que ficar bem alinhada. O grande problema é que quando você fala num condomínio, você está falando, sei lá, 100 unidades. São 100 expectativas diferentes, Exatamente. 100 visões de prioridades diferentes. Sabe, como você falou na questão da implantação, eu criei uma estratégia recentemente, uns 3, 4 anos atrás, que tem a assembleia de implantação hoje, fui eleito, beleza, no máximo terça-feira da semana que vem eu tô fazendo uma live. Todo mundo vem para cá. Vamos assistir, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer.
Aí eu digo para os caras o seguinte, falo assim, olha gente, vocês estão recebendo o condomínio hoje, a primeira boleto de condomínio que vocês vão pagar vai ser só dia 10 do mês que vem, tá? Até lá eu não tenho dinheiro para comprar um clipe de papel, não consigo comprar um clipe. E o condomínio precisa começar a viver e uma série de coisas e tudo mais. E eu não consigo comprar fiado também, porque nem CNPJ, eu não tenho nada. Entendeu? E aí você você explica tudo detalhadamente para as pessoas, exatamente para fazer esse alinhamento de expectativas. Aí passa 3, 4 dias, acontece um problema lá, o prestador de serviço entra sem ser anunciado, bate na porta da mulher, a gente precisa colocar câmera, quando é que você vai colocar câmera no prédio? Eu falo, cara, mas eu não recebi nenhum condomínio normal e a gente está traçando a assembleia, tem que fazer uma assembleia para colocar um rateio para isso e tal, não sei o que, então faz a assembleia amanhã. Não, gente, não posso. Convenção, tem isso, tem aquilo, preciso pegar orçamento, parará. Ah, você é muito devagar. Esse é o ponto. Eu ouvi isso essa semana. Mas quando vai ser? Como vai ser? Mas está demorando muito. Entendeu? Eu ouvi isso. Porque assim, ó, eu entrei, peguei um BO já na mão. Contrataram um cara para fazer uma cobertura da churrasqueira. E a síndica anterior, minha amiga até pagou a primeira parcela. Aí o cara me cobrou a segunda parcela logo que eu entrei. Ele falou assim, a gente só instala quando receber a segunda parcela. Esse foi o combinado com a síndica. E aí eu ainda enrolei, falei, isso aí foi em dezembro. Eu falei, não, você tem que instalar, depois que tu instalar eu te pago a segunda parcela. Não, isso foi combinado. Aí um rapaz do conselho me mandou lá o documento que tem, onde tem o orçamento, tal, não sei o que, tá lá, à vista. Deu desconto para pagar à vista, tal, não sei o que, conclusão. Eu acabei pagando e o cara não foi instalar. Até hoje o cara não instalou. Isso foi pro judiciário. Só que assim, não é o cara não foi no dia seguinte instalar e tu já foi lá no jurídico e entrou com ação. Até porque você vai ter um gasto para isso. Então, o negócio lá é 10 mil reais. Não é mais fácil tu tentar conversar? Então a gente tenta conversar. Aí ele falou que em fevereiro, depois falou que em março. Não foi. Aí a partir dali a gente começou. Vamos procurar um jurídico. Quanto tu vai cobrar para enviar uma... Desculpa te cortar, mas você pegou um negócio legal que até entra, né? Na expectativa que as pessoas têm com relação a essa questão de inadimplência, por exemplo, que vai por uma linha muito similar. As pessoas acham que quando saiu o novo Código Civil, aí todo mundo falou assim, ficou muito mais fácil de cobrar. Ficou porque permitiu que a gente fosse uma execução de título extrajudicial e não despesas condominiais. Aí você vai lá, o juiz mete uma cartinha dizendo que a pessoa tem 3 dias para pagar, sob pena de penhora, parará. Só que não lê que mais ali para baixo está dizendo que a pessoa tem 15 dias para se defender, para não ser julgada a revelia, para contestar aquilo. Tá? Então esses 3 dias são depois de não contestado o processo e uma série de coisas para poder colocar a penhora. Sim. E os 15 dias que se fala no judiciário não são 15 dias corridos, são 15 dias úteis. Dá quase um mês. Mas só que esses 15 dias úteis ainda tem as questões de problema no sistema do judiciário, que se acontece numa quinta, eles já fazem ponte e já perde 4. E aí vira um mês. Aí depois que ele contesta, que ele coloca a contestação dele lá, porque o advogado vai colocar isso no 15º dia útil, você tem mais 15 dias para apresentar a sua réplica sobre a contestação do cara. Entendeu? Então, quer dizer, o negócio... E aí o pessoal fala assim, não, mas falaram que é 3 dias para receber o do inadimplente. Não tem. Então, quando eu falo que existe falta de conhecimento para essa questão do alinhamento de expectativas, e essa questão da demora, Walter, eu tomar com cuidado que eu tomo, falando de expectativa, por exemplo, tem uma situação lá, o condomínio queimou 2 elevadores, arrumou e tem que trocar as 2 câmeras. A gente tem um contrato de comodato, aí a empresa, como foi água, a empresa queria cobrar essas 2 câmeras. Na hora que eu peguei o orçamento, 15 mil reais 2 câmeras, a empresa estava cobrando. Não é possível. Né? Aí você começa a cortar com outros lugares, você começa a bater na empresa que tem um contrato gigante com você, né? Aí uma conselheira me poxa, Gustavo, mas tá demorando muito. Eu falei, então, mas sabe qual que é o problema?
se eu aprovar esses 15 mil reais, o que vai acontecer? Lá na frente, quando vocês pegarem a prestação de contas, vocês vê lá que foi pago 15 mil reais em 2 câmeras, vocês vão para cima de quem? De mim. Para cima de mim. Então não é só questão da expectativa, é questão que você tem que fazer o que é certo. Né? Como o Mauro tá falando, tudo que você vai fazer tem um processo para acontecer. Aí você chama a fornecedora, o fornecedor não vai, né? Aí eu acabei conseguindo negociar com essa empresa, elas vão cobrir o valor menor que eu tinha, só que estão me enrolando. 30 dias para entregar, enquanto o outro lá era mais rápido, enfim. Então, a expectativa também não pode atrapalhar e trazer um problema financeiro para o condomínio. Não, e quem vai responder é o síndico. Sim, e quando tu cria situações que não falo, esse rapaz mesmo da cobertura, e aí eu até botei num jornalzinho que a gente mandou, que me serviu de aprendizado, não foi comigo, mas assim, não aceitar a indicação de morador, porque esse cara foi indicado por um morador, só que aí agora o morador foge, porque eu falei com ele, ele falou assim, pô, tu foi pagar tudo, pô, mas tu me indicou um cara honesto, né? Não para mim, para a síndica anterior. Creio que tu indicou um cara honesto. E aí eu falei, hoje eu só aceito indicação dentro do prédio se eu conhecer quem está indicando. Se eu tiver mas ainda confiança. Assim, garantia. Não, mas o cara pode indicar um cara que é bom e ele se atrapalhar. Sim, mas pelo menos o cara, eu falo assim, se atrapalhar é uma coisa, né? E não aparecer para executar mas no seu caso, o problema foi que a pessoa que estava antes de você aceitou uma proposta de pagamento à vista. Eu não pago nada. Sim. Eu não pago nada sem o cara concluir. Não. Você sempre tem que deixar um rabo para A gente está fazendo um trabalho de instalação de interfone no elevador e eu conheço o cara, já fez vários serviços pra gente. Ele botou lá 60% de entrada e eu falei, não, nada de 60%, é 20% no máximo. E aí, quando tu acabar, eu te pago o resto. Pronto. Então, eu acho que, assim, se a gente traçar um paralelo, tá? Entre, Walter, o que você faz quando você está na sua casa e o que você faz quando você está no trabalho, tá? Esquecendo a tua vida de síndico, pegando a tua época lá de CPFL, 1947. Não, 47 ele já estava se aposentando. Os caras... pegando essa época, por exemplo. Na sua casa... Vou deixar uma pesquisa aqui para o pessoal responder se eles acham realmente aqui que eu sou o mais velho. Aí eu vou... Ou mais maltratado. Aí é o Gustavo. O cara só gosta de sertanejo? Mas assim... Desculpa. Se dentro da sua casa, você sempre fazia aquilo que você queria fazer. Você manda na sua casa. Não, ele não era casado. Não, em 1947 ele não era casado. Não era casado. Você fazia aquilo que você queria, do jeito que você queria. Se te dava na telha de ir lá comprar um negócio, você comprava e assim por diante. Chegava na empresa, você não podia fazer aquilo que você queria. Tá? Nós, como síndicos, a gente também não pode fazer a coisa do jeito que a gente quer fazer. A gente tem que fazer de acordo com aquilo que a legislação determina, que uma assembleia determina, principalmente porque o nosso papel não está lidando com o meu dinheiro, está lidando com o dinheiro, com o patrimônio, com a segurança, com o conforto, com a salubridade e dos outros. Então, precisa existir essa quebra, por mais que você esteja falando de um condomínio residencial onde a pessoa é dona, é sócio, é sócia-acionista daquela empresa em si, não é porque ela é sócia, acionista e tudo mais que as coisas têm que acontecer do jeito dela. Existem uma série de coisas que estão por trás disso que ela, exatamente por ser sócia, acionista, ela deveria ter obrigação de conhecer, de estudar, de saber quais são os limites dela, para aí sim exigir da pessoa aquilo lá. Porque de repente você vem um que fala o seguinte, olha, vamos fazer uma assembleia, e você fala assim, tudo bem, vamos fazer uma assembleia amanhã. Vai vir outro e vai falar assim, Mauro, não pode porque a convenção diz 8 dias. E aí? Se eu faço amanhã, esse que está na convenção vai pedir minha destituição. Se eu faço daqui 8 dias, esse que quer amanhã vai pedir a minha destituição. Entendeu? Então, Eu estava numa reunião de conselho que aconteceu isso. Na verdade, tinha um rapaz lá que ele já tinha sido conselheiro, ele estava participando da reunião. E aí eu falei, quando pretende fazer a assembleia, né? E a gente sempre na cabeça com os 10 dias, né? Porque normalmente são 10 dias.
E aí eu falei, a gente tá pretendendo fazer dia tal. Então, mas aqui são 15 dias. Aí eu falei, eu não vi ainda a convenção. Se você tá me dizendo que são 15 dias, tá bom. Então não vai poder ser esse dia, vai ser mais pra frente. Falando, só pra gente caminhar para encerramento aí, falando nessa questão de pagar adiantado, tem um condomínio lá que... Só pra vocês saberem, o Gustavo saiu daqui, ele chegou aqui com a expectativa de gravar os programas em 10 minutos cada um. já A realidade já foi. já passou realidade um pouquinho. Mas assim... Isso porque não tem corte, Pô, se vocês for me interromper, a minha linha de raciocínio vai acabar. Aí você acaba com o programa mais rápido do jeito que você queria. Agora, se ficar tendo xilique aí... É a última. Mais fácil. Tem a gestão anterior contratou o pintor do prédio e tem um edifício garagem. Ele pagou tudo pro cara antes de acabar. Que, resumindo, o cara foi embora, não pintou edifício garagem. Agora a gente tem lá um edifício garagem imenso para pintar. Aí o pessoal fica batendo, mas por que não pinta? Por que não pinta? Porque existe um processo, uma ação judicial contra a empresa que hoje a gente não pode pintar. Porque se a gente pintar, a gente não vai conseguir provar que o cara não pintou. Que o cara não pintou. Então causou todo um transtorno e eu tenho que aguardar, né, ou uma liminar para que o juiz conceda a gente permissão de pintar e cobrar deles, Uma visita que eles do não vão perito, pagar, enfim. Não, e até para resumir, para tu encerrar, que o Mauro até comentou, qual é o papel do síndico? É fazer o condomínio andar corretamente, com todas as funções, tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente precisa... Eu tive uma audiência essa semana de uma reclamação trabalhista que, pô, eu não tô lá para todos os moradores. Pessoal, hoje tem uma audiência. Pessoal, hoje tem não sei o quê. Até porque depois você fica tendo que responder 30 perguntas. Audiência de quem? Como é, que não sei o quê. Só que assim você fica quase a tarde toda no fórum. Sim. Tu entendeu? É isso que o pessoal tem que entender um pouco do nosso trabalho. Aquilo que eu vivo dizendo. Eles querem que eu avise até diariamente qual é a cor da meia que eu estou usando para poder reclamar dizendo que não gosto da cor da meia. Bom, pessoal, mas o nosso tema de hoje foi... Deixa eu só te fazer uma pergunta. O programa atendeu suas expectativas? Sim, foi ótimo. Foi ótimo. Rocambole. Bom, pessoal, então é importante o que nós deixamos aqui de recado, até como solução para os síndicos que estão aí, uma dica, uma sugestão, sempre que assumirem um condomínio, é importante estar alinhado com as expectativas com o conselho, com os moradores, identificar quais são as maiores dores e procurar, né, andar junto com o conselho, com os moradores, para certamente esse caminho será o mais tranquilo possível. Do mais, ficamos por aqui, agradecemos aí a audiência, estamos nas plataformas de podcast, não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível e até o próximo programa. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.